Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Nós começamos o programa sempre na área de contabilidade, na área de empresarial, empreendedorismo. E hoje está aqui o Giovanni D'Agostino. Giovanni, obrigado pela presença mais uma vez. Bom, Giovanni, vamos falar uma coisa séria, aliás, coisa muito séria, né? Que ao longo da minha vida profissional, tem 50 anos, sempre os governos querem fazer a chamada reforma tributária. Toda vez, todo ano, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, reforma tributária. E ao longo desse tempo, tudo que a gente observa quando se trata de reforma tributária, no fundo, os governos querem o quê? Aumento da carga tributária. Essa proposta do governo do Estado do Rio Grande do Sul, de aumento do ICMS de 17% para 19,5%, vai significar, e essa questão que eu te encarrego aí para tu nos debulhar, ver o que está acontecendo, o que vai acontecer, um aumento da carga do ICMS de 15%. E será que a Assembleia vai aprovar isso? Então, Silvio Lopes, a sociedade gaúcha foi surpreendida, né, dá para se dizer, com um anúncio de uma proposta, um projeto de lei de urgência, em regime de urgência. Veja só, telespectador, que pretende aumentar a alíquota base do ICMS de 17% para 19,5%. Né? Isso vai arrebentar com a competitividade do Rio Grande do Sul, que já não está das melhores, não é? Fazendo um parênteses aí, até te ajudando na tua forma de abordar o assunto, Santa Catarina, o Jorginho Melo, né, que é o governador de Santa Catarina, já disse que não vai aumentar o ICMS do Estado. Ou seja, ao longo dos últimos 20 anos, Santa Catarina já passou o Rio Grande do Sul exatamente por isso. Agora, verifiquem um absurdo, né? O grande absurdo disso é que a justificativa é para não perder arrecadação pelos próximos 50, 70 anos, né? Porque o projeto da reforma tributária saiu do Senado, está voltando para a Câmara dos Deputados e tem ali uma previsão, porque o que vai acontecer? O ICMS vai ser substituído por um outro tributo, né? Então vai estar integrado ao ICMS, o ISS, o IPI, e vai ser o tributo chamado IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a arrecadação desse tributo vai para a União e a União vai devolver para os estados e para os municípios. E dentre os critérios dessa devolução para os estados e municípios tem ali a arrecadação do ICMS entre os anos de 2024 e 2028, o que é uma excrescência, esse tipo de critério. Porque está se fazendo agora, os estados estão querendo aumentar o ICMS para aumentar a partilha do IBS para os próximos anos, quando começar a haver arrecadação através do IBS, não é? Então está se fazendo uma guerra fiscal ao avesso, né? Uma guerra fiscal ao avesso, o que é muito nocivo, né? Muito nocivo para a economia brasileira, para a sociedade, não é? O ICMS é um imposto muito relevante. E, veja só, parece que é pouco, 17 para 19,5%, né? Mas, na verdade, em termos de percentual de carga tributária, isso dá 15% nominal, né? Porque de 17 para 19,5% há um aumento ali de 15%, na grande verdade. Mas como o ICMS ele incide sobre o próprio imposto, né? Ele integra o preço... imposto sobre imposto. É imposto sobre imposto. E ele incide também sobre os outros impostos, o IPI, por exemplo, né? O ICMS incide sobre o IPI. Então, na grande verdade, a carga tributária vai chegar próximo a 20%, o aumento da carga tributária. Isso é uma péssima, se for aprovado, seria uma péssima notícia para a economia gaúcha e brasileira, inclusive. Essa tua indignação é a indignação também da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Ontem, a Fiergs lançou, nessa semana, um documento em que ela considera inaceitável, né? Inaceitável, esse é o termo utilizado pela Fiergs, esse aumento da carga do ICMS. Ele disse, por exemplo, que hoje o custo de produção da indústria está em 64% sobre as vendas, segundo a Fiergs, e é o mais alto no Rio Grande do Sul já em relação aos demais estados. E isto, como tu disseste aí, muito bem, faz com que o Rio Grande do Sul cada vez mais vai perdendo competitividade. Significa isso o quê? Desestímulo ao parque industrial que já existe aqui e formas de afastar o capital que poderia vir para cá. A questão da tributação, tudo tem um limite, né? Então, o povo tem ali as suas riquezas, né? Tem o PIB, a riqueza do povo é medida, e se arrochar muito a questão da carga tributária,
diminui a demanda, o povo empobrece. E diminui a arrecadação, né? A chamada curva de Laffer, que nós sabemos muito bem, né? Quanto mais imposto se cobra, menos arrecadação o Estado vai acabar obtendo. Então, assim, ó, esse projeto de emenda constitucional é o APEC 45, que é a reforma tributária, está voltando para a Câmara dos Deputados. Eu faço aqui um apelo aos nossos congressistas, não é? Que revejam esse critério de distribuição aí do IBS, né, para os próximos anos, porque, a meu juízo, me parece um absurdo que o critério seja a arrecadação dos próximos 4 anos. Isso é o efeito colateral. Então, como isso ainda está em processo de construção, porque não foi ainda sancionada a PEC, né, não pode ser feito de forma assodada, né, isso é uma matéria muito importante. Eu espero que os nossos congressistas mudem isso aí, né, para que a gente tenha uma reforma tributária minimamente palatável, dá para se dizer, né, sob o ponto de vista de não ter nenhum baque na economia, né, que melhore efetivamente a economia para deixar o sistema tributário mais simples, é isso que se espera. Até sob esse ponto de vista, a reforma tributária está, de certa forma, simplificando, não muito também, mas né, hoje o nosso sistema tributário é um manicômio tributário, dá para se dizer. É verdade. É. Mas também não pode aumentar a carga tributária, né? Acho que o ideal seria, inclusive, diminuir, né? O que está se vendo é que em princípio vai aumentar a carga tributária. E naturalmente isso aí vindo de um contador, né, o pessoal que trabalha nessa área de advocacia também, como é o caso do Giovanni e do escritório dele, na verdade isso aí vem de pessoas que entendem da questão tributária, né. Por exemplo, eu vou te dar uma ideia, aqui em Cachoeirinha, eu frequento muito ali Cachoeirinha, Cachoeirinha tem o centro das indústrias, aquele centro das indústrias de Cachoeirinha, sabe como é que ele foi construído? Quando lá atrás, Porto Alegre começou a aumentar as alíquotas de tributação aqui e fazer com que, para atrair, para tirar mais recursos, aumentar a arrecadação, o que aconteceu? Desestimulou as indústrias que estavam ali no 4º distrito e o 4º distrito acabou sendo abandonado pelas indústrias. Tanto é que 90% das empresas do centro das indústrias de Cachoeirinha são originárias de Porto Alegre, dali do 4º distrito. Elas foram por lá por quê? Porque não aguenta, o capital não tem pátria, não tem bandeira. O capital tem interesse econômico, né? E isso que parece que os governantes do país não têm ainda esta noção, né? É verdade, pensam só no caixa, no curto prazo, né? Para pagar as despesas, né? Para sustentar a máquina pública, né? A gente tem que rever o mesmo tamanho do nosso Estado. O nosso Estado, eu quero dizer, não só o Estado do Rio Grande do Sul, mas o Brasil, não é? Eu estou me convencendo que é importante que a sociedade pense numa reforma tributária, numa reforma administrativa séria, com pessoas sérias, né, competentes, para que o Brasil possa rumar aí para uma melhor economia, para ser um país mais próximo de primeiro mundo, porque condições tem. Esse é o problema, né? O problema todo é que, por exemplo, tu falasse em reforma administrativa, que eu acho como economista, a primeira coisa que o Brasil tem que fazer, antes da tributária, é a reforma administrativa. O que é a reforma administrativa? É saber quantas estatais são necessárias no país, quantas empresas de economia mista são necessárias, quer dizer, o tamanho do Estado. No momento em que tu enxuga esse tamanho do Estado, aí sim tu vai ver, na outra ponta, a fonte de recursos para capitalizar essa empresa, para manter esse Estado. Né? Hoje se faz o seguinte, hoje você agiganta a questão tributária e não se pensa na redução do Estado, ou seja, a redução de gastos não está na pauta dos governos, não só do Estado, mas também federal. Veja bem, 470 mil empresas no Brasil fecharam esse ano, de janeiro para cá, 470 mil empresas. E aí o governo vem com dados dizendo que o nível de desemprego está caindo. É outra manipulação de dados. Complementando, né, com o que você comentou antes, tomei conhecimento de que a proposta de orçamento já prevê déficit, né? De 2 bilhões e 700 milhões. Isso é um outro absurdo, né? Como é que vai prever um orçamento em que tu vai endividar o Estado? Né? Isso seria um absurdo. As pessoas, né, têm que entender que o orçamento, tu aloca as despesas de acordo com a capacidade de oferimento de receitas. Né? Tem um limite. Qual é o limite das tuas despesas? São as receitas. Né? Tu não pode prever que vai ter um déficit o governo, né? Uma coisa vai surreal, gastar mais né, do que tu vai receber. Tu já está prevendo que tu vai gastar mais do que tu vai receber. Eu talvez ainda tenha tempo de viver o suficiente para ver um orçamento do Estado equilibrado realmente, não contabilmente, como os caras fazem, né? É isso? É isso aí, Silvio Lopes. Giovanni, um grande abraço, obrigado pelas informações, é importante a gente tratar sempre desse assunto.
porque nós temos que provocar o engajamento da sociedade, né, a sociedade civil, para que ela comece a pressionar os parlamentares. Não é possível, né, que o parlamentar se elege com o nosso voto, depois vai lá no parlamento, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, e não defenda as pautas que vão nos fazer bem, que vêm trazer o bem-estar e a segurança, enfim, a sobrevivência da população. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço, Silvio Lopes. Tudo de bom.